Olá, meu nome é Elizabeth Casolato Ferreira e é um imenso prazer participar desse primeiro encontro de mestres em ensino de ciências, apresentando alguns resultados da pesquisa realizada sob orientação da professora Júlia Alejandra Bezucchi para a obtenção do título de mestre em ensino de ciências e saúde, realizado pela Universidade Anhanguera de São Paulo. O tema dessa apresentação é a Síndrome de Burnout e os docentes, um olhar para as percepções. O caminho da pesquisa nos leva a falar sobre como que a gente pode criar uma linha no tempo, conduzindo a uma resposta baseada em evidências, a partir de uma inquietação que buscou, que mobilizou essa busca. Essa pesquisa, então, trilhou um caminho metodológico para entender quais seriam os fatores que influenciam o estado de estresse no docente universitário. Falar sobre isso é pensar, então, em qual seria a repercussão do estresse dentro da saúde do indivíduo e que pode levá-lo ao desenvolvimento de distúrbios que interferem tanto no bem-estar, na qualidade de vida e na sua produtividade. Focando na questão do estresse em relação à sua origem e ao que mobilizou essa busca desse tema, essa pressão por equacionar as situações de maneira que tudo fosse realmente resolvido prontamente, os relatos frequentes de estresse, desencanto, frustração entre os professores, foram as situações que mobilizaram essa inquietação. Pensando na questão do estresse, então aprofundando o estudo aí a partir dos pesquisadores e dos autores raiz em relação ao estudo desse tema, o estresse ele tem diferentes e múltiplas aplicações, o termo estresse. E no montante geral, ele remete a um grau de desgaste total causado pela vida e que leva o corpo humano a recrutar complexos mecanismos para reduzir ou manter um limiar de controle. Então, essa visão de Selle, publicada aí em outras edições novas em 2017, remete que existem várias formas de um indivíduo responder a um estado de estresse. E em relação ao trabalho, o que se percebe, principalmente de acordo com os estudos de Degers e de alguns pesquisadores relacionados à área mesmo de atividade laboral, em relação às consequências de saúde emocionais, o trabalho aparece cada vez mais associado a esses relatos de estresse, originando desequilíbrio que leva a situações de forte impacto emocional e que afetam a tomada de decisão, a qualidade de vida dos indivíduos. Na área docente, isso se destaca de uma forma bem importante e que mostra que as condições de realização do trabalho do professor, as tensões e os dilemas vivenciados pelas pessoas que realizam diariamente essa função, fazem parte de um processo fundamental de interação humana e que realmente faz com que o estresse esteja presente dentro dessa rotina laboral. E a cronificação do estresse decorrente do trabalho gera um estado de exaustão que caracteriza, então, o que a gente chama de síndrome de burnout. Essa síndrome de burnout foi, então, o que me mobilizou junto com a professora Júlia, estudarmos como os professores universitários percebem os aspectos laborais que estão relacionados à geração do estresse, em detrimento da sua atividade docente e do risco de chegar a essa cronificação e desenvolver a síndrome de burnout. Foi a partir daí, então, que nós traçamos alguns objetivos, cujo geral seria, então, compreender qual seria a percepção desses docentes, principalmente da área de saúde e de ensino, sobre os fatores laborais associados ao estresse e, a partir disso, então, caracterizar o perfil desse professor, identificar os elementos ocupacionais relacionados à geração de estresse, analisar os saberes desses professores em relação ao estresse e em relação à síndrome de burnout, organizar essas informações em forma de um e-book e conhecer as ações para interferir nesses fatores estressores de ensino, do professor de ensino superior. Nós, então, trabalhamos numa pesquisa quali-quantitativa de caráter descritivo e exploratório e incluímos docentes de disciplinas presenciais, de cursos de graduação
da área de ensino e saúde, né, ou saúde, em exercício da profissão de 3 universidades do estado de São Paulo, pertencentes a uma empresa privada do ramo de educação. E a partir daí, nós fizemos então todo um caminho para chegar a essas respostas, né, dos nossos objetivos. Nós fizemos um formulário autoaplicável misto, que foi respondido, né, a partir do aceite do termo de consentimento livre esclarecido. Essa pesquisa ela foi realizada um pouquinho antes do período pandêmico, então já se tratando de um tema, né, muito relevante e que sofre um impacto muito grande a partir do momento que a gente entra no período de pandemia e passa, né, a lecionar dentro de casa. Vale a pena ressaltar que essa pesquisa ela foi enviada para os professores em fevereiro de 2020, então um pouquinho antes do período pandêmico ser oficialmente declarado, né? E foram 322 professores que foram convidados, 112 do ensino, 210 da saúde e 122 professores responderam ao questionário. Esse envio, né, do link foi feito por e-mail, nós utilizamos uma plataforma através do Jotform, que procurou coletar esses dados em 3 etapas. Então, primeiro seriam os dados demográficos, foram 10 questões de múltipla escolha, com resposta única, para que os professores pudessem aí descrever sobre as questões profissionais e questões pessoais. A segunda foi a aplicação de uma escala de percepção de estressores ocupacionais de professores, então uma escala bem específica, validada no Brasil, e que foi um pouquinho modificada com a retirada de 2 questões em específico que remetiam ao ensino médio, para que a gente pudesse, então, fazer a avaliação através de 9 questões tipo Likert, que fizeram a composição dessa escala de percepção de fatores estressores ocupacionais. E o terceiro foram 2 perguntas específicas, junto com algumas abordagens de sugestões em relação ao que eles sabiam sobre o estresse e a síndrome de burnout. Aqui nesta apresentação, nós vamos apresentar o resultado em relação ao elemento 2 da nossa pesquisa, que é a percepção dessas questões ocupacionais estressoras, né? Então, os dados coletados de acordo com a escala de percepção dos estressores ocupacionais dos professores, que é uma escala chamada EPOP. Tá? Então, assim, embora o desequilíbrio causado pelo estresse seja uma coisa individual, as disfunções emocionais possuem fontes em comum. Então, é muito interessante utilizar um instrumento validado com questões que realmente consigam abordar de uma forma bem abrangente quais poderiam ser esses fatores estressores no trabalho do professor. Para isso, as respostas foram compiladas em tabelas. Em seguida, as variáveis categóricas passaram por uma análise quantitativa, utilizando um software chamado Jamove, na versão 1.6.15 online. E nas comparações entre os grupos, nós utilizamos a média, a moda, a mediana e um desvio padrão para a apresentação geral e também o teste estatístico Mann-Whitney com a significância estatística de 5%, um P menor do que 0,05. Aqui nessa primeira tabela, então, nós apresentamos os dados coletados em relação aos fatores que realmente foram estudados nesse público. Então, eles incluíam o barulho no ambiente de trabalho, a estrutura física da sala, os recursos materiais para que o professor possa desenvolver a sua atividade, o número de alunos por classe, o comportamento dos alunos, o número de disciplinas que ele tem que lecionar, a execução de atividades burocráticas no sistema, a quantidade de atividades a desenvolver dentro da sala de aula e a quantidade de atividades a desenvolver fora da sala de aula. Em destaque, são as 2 variáveis que apresentaram, né, a maior pontuação em relação à média e à mediana. Então, a execução de atividades burocráticas e a quantidade de atividades a desenvolver fora da sala de aula foram as alternativas que apresentaram maior incidência nas respostas dos professores que nós pesquisamos. E isso realmente a gente atribui
que a iniciativa digital é uma mudança significativa no panorama educacional, que exige do docente a ampliação emergencial de suas habilidades tecnológicas e a incorporação de recursos disponíveis na rede mundial de computadores à sua prática pedagógica. E existem autores também que fundamentam que a intensificação das atividades, ocupando principalmente os momentos do não trabalho, potencializa a ativação de agentes estressores, que podem desencadear diversas doenças mentais. Quando nós passamos a comparar em grupos essa percepção das variáveis, né, estressoras, nós encontramos diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de professores que leciona até 5 anos e aqueles que lecionam há mais de 5 anos, em relação ao comportamento dos alunos, à execução de atividades burocráticas ou no sistema e a quantidade de atividades a desenvolver fora da sala de aula. Segundo Huberman, o ciclo de vida profissional do docente tem várias etapas. E o período de 5 anos é considerado uma etapa de estabilização e consolidação dos conhecimentos e do crescimento da competência do professor em relação ao seu repertório básico das técnicas de ensino. Então, lidar com alguns aspectos relacionados ao comportamento dos alunos, atividades que exigem uma dedicação de tempo além da sua carga horária, tanto para lidar com essas questões burocráticas, quanto para próprias atividades que ele precisa executar fora da sala de aula para se preparar, podem repercutir, então, numa percepção de que essas atividades não pertencem à essência do seu trabalho. Então, em contrapartida, ao mesmo tempo que é um momento de consolidação, é também um momento em que ele entende como um estresse, alguns fatores que tiram ele desse significado de pertença à função de professor. Outro grupo que nós comparamos, que apresentou o item de diferença estatística em relação ao número de alunos, foi de quanto essas variáveis eram enxergadas pelo grupo da saúde e pelo grupo de professores da área de ensino. E nós encontramos, então, que para a área de ensino, esse item não é um fator tão estressor quanto para o pessoal da área da saúde. E atribuímos, sim, que os conselhos de cursos da área da saúde, eles destacam a importância da presença do professor nas etapas vivenciais simuladas em laboratório, em clínicas, principalmente para garantir o processo de aquisição dos conhecimentos relacionados à parte de habilidades. Então, isso precede, de uma maneira muito impactante, a formação de um profissional na área da saúde. E a quantidade de alunos mostra, então, uma correlação bem significativa com a questão do desgaste psicológico, seja nas universidades particulares ou públicas, para esse perfil do professor dessas áreas. Tá? E agora a gente tem uma análise de um outro grupo, que é a questão da associação da função de professor com coordenador, mostrando aqui que, então, para o coordenador, o professor que executa a atividade de coordenador, o número de disciplinas que ele tem que lecionar e as atividades que ele tem que desenvolver fora da sala de aula aparecem como variáveis que repercutem menor carga de estresse, justamente porque o Crusoe, que é um autor que fala muito sobre essa questão da diferença de concepção entre funções, demonstra que nós precisamos entender que a função do coordenador e do professor é diferente e que a sua tarefa é realmente a de mediação e representatividade da promoção de melhorias para a qualidade pedagógica de quem, como ele, está na sala de aula. Diante de todos esses resultados, nós desenvolvemos um e-book. E esse e-book, ele teve a intenção de fazer com que realmente todas as informações abordadas, as considerações sobre estresse em docentes, e até a síndrome de burnout, fossem organizadas num conteúdo sintetizado sobre essa temática, facilitando a divulgação dessas informações de forma educativa e permitindo aí o reconhecimento e a conscientização sobre os efeitos do estresse laboral nos profissionais dessa área. Além de, claro, divulgar e subsidiar indicadores que possam contribuir com as instituições para que elas realmente intencionem preservar o capital humano dos efeitos danosos da cronificação do estresse. Então, nós concluímos, e chegamos às nossas considerações finais nessa pesquisa, de que a execução de atividades burocráticas no sistema
e a quantidade de atividades a desenvolver fora da sala de aula, seja preparando esse material ou fazendo a correlação das atividades feitas em sala de aula, são os fatores percebidos como fontes geradoras de estresse para esse público que nós pesquisamos. E que a maior parte dos docentes compreende os elementos que compõem a síndrome de burnout e reconhece as implicações do estresse na sua prática de ensino. Essas são as nossas referências, algumas das referências citadas hoje aqui nesse trabalho, e eu agradeço a oportunidade de ter participado desse evento. Obrigada.